sempre gostei muito de criança e eu acho que eu cresci com essa vontade de ser mãe. E aí conheci o Bruno, que também tinha muita vontade de ser pai. As coisas se encaixaram, a gente casou, só que a gente decidiu esperar um pouco, porque a gente precisava organizar as carreiras e tudo mais, então virou um plano tardio. Eu já tinha esse sangramento de meio de ciclo, eu tinha uma cólica muito absurda, mas uma preguiça meio de investigar, porque a vida é corrida, trabalho pra caramba. E aí, de repente, quando a gente decidiu mesmo que era pra valer, que a gente ia tentar de fato, a gente percebeu que não tava rolando. Vem a primeira menstruação, você fala ok. A segunda menstruação vem, ok. A terceira vem, você já fica tipo, pera, tem alguma coisa de errado aqui. Chega um momento que cada menstruação é uma tristeza. Especialmente quando seu relógio biológico tá ali, porque eu tô com 34 agora. Lá dentro, a cada menstruação, tinha um bichinho, tipo, talvez não consiga. A Thaís, ela tem um ciclo menstrual muito intenso, ela tem muita cólica, ela sofre bastante com isso. Falei, então vamos marcar uma consulta, vamos ver tudo, fazer uma avaliação completa, investigar tudo e entender por que tá tendo essa dificuldade. E aí foi quando a gente optou por realmente fazer o exame da endometriose. Apareceu que ela tinha uma endometriose profunda, mais razoável, mas além disso ela tinha também dentro do útero alguns pólipos, tipicamente mais benignos, mas que eles funcionam como uma barreira ali para a implantação do embrião. Eram 7 pólipos ali, o Bruno brinca que eram 7 goleiros, e não tinha mesmo como a gente engravidar com aquela quantidade com aquela povoação lá. A gente acabou num primeiro momento optando por fazer a esteroscopia, que a gente coloca uma câmera dentro do útero e com uma alcinha a gente tira só esses pólipos, para deixar essa cavidade do útero sem nenhuma obstrução. E aí, se por acaso depois disso a gente ainda não conseguisse a gestação, aí a gente iria realmente pensar em outras alternativas, pensando na questão da endometriose. Estamos nas mãos certas, vamos para a cirurgia. A gente fez a cirurgia, ela tirou os pólipos, ela me viu em 15 dias no consultório. Ela falou, olha, seguinte, tá tudo maravilhoso aqui. Vocês vão tentar, se vocês não conseguirem em 6 meses, a gente vai para FIV. Eu voltei para casa e no primeiro ciclo, nos outros 10 dias que faltavam, a gente engravidou. Tanto que eu abri o exame, eu liguei pra ela, tipo, desesperada. Eu, Renata, ela, mas eu te avisei que tava tudo maravilhoso. Eu falei, poxa, mas não sabia que ia ser tão rápido. Eles estavam super realizados, super felizes, né? Porque foram anos, né, nessas tentativas. Então a gravidez foi super bem. Todo mês a Renata me via. Consegui fazer a maioria dos exames lá, isso é sensacional. Eles têm tudo lá, então você fica muito à vontade. Você precisa marcar um horário em um endereço só. É a mesma equipe que te vê, então falam a mesma língua. Não é invasivo, você tá acostumado, você não tem que ficar trocando de pessoa toda hora. Às vezes você vai num laboratório, você é o 18º do dia, a galera não tá nem aí, né? Você sempre fica com muito medo antes de um ultrassom, não sei se é com todo mundo. E eu saía de lá feliz da vida, assim, de ver que o bebê tá bem. Tinham cuidado da gente fazer todas as marcações, então eu conseguia acompanhar direitinho o crescimento, peso. Oi, filho. Tinha um cuidado muito grande de tentar tirar a melhor foto para você conseguir ficar vendo o bebê. Eu fico muito emocionada com essa parte. Depois de tanto tempo, você escutar o coraçãozinho do bebê ali. Eu não tive uma gravidez estressante, não tive muitas surpresas, até a metade do segundo tri. Ela começou a ficar um pouquinho mais ansiosa na época que a gente fez aquele exame da glicose, do teste de tolerância oral à glicose, que é um exame pra gente fazer uma pesquisa de diabetes na gestação. E veio positivo. E aí entrou a parte chata de ficar com o Libre no braço, acompanhando para você ver quanto que tá a glicemia de jejum, quanto que tá a glicemia antes do almoço. A gente acompanhou em conjunto com uma nutricionista também. Eu dei uma abusada na gestação, você tá grávida, né? Vou comer. E aí fez o controle da glicemia, né, ao longo dos dias, e a glicemia foi super bem. Foi ótimo, porque quando ele nasceu, a gente descobriu que ele estava bem, que graças a Deus que a gente tomou e teve esse controle com açúcar, porque senão ele poderia ter tido
alteração de glicemia dele também. Eu sempre tive muito medo de enfrentar um parto normal. A gente teve bastante essa conversa ao longo da gestação. Ela oscilava um pouco, né? Às vezes ela queria, às vezes ela ficava com muito receio, com muito medo. Como foram anos, né, nessas tentativas, já era um momento tão esperado que eles estavam com um pouco de dificuldade de segurar um pouco a ansiedade. Eu lembro de conversar com ela e pedir. A gente já estava com umas 39 semanas. Eu tô começando a ficar ansiosa com isso. E aí a gente acabou optando por fazer a cesárea mesmo. E ele nasceu muito bem, muito forte, numa cesárea que, por incrível que pareça, foi muito legal. Quebrou pra mim um pouco também daquele estigma que as pessoas falavam: ah, não vai ser tão legal se fazer uma cesárea. Eu tava ali presente o tempo inteiro, a equipe era muito boa, eles foram super cuidadosos. A gente tenta trazer, mesmo na cesárea, alguns cuidados que fazem com que aquele momento deixe de ser um momento tão médico. Da luz da sala, tem a questão de levar a playlist, a música que você quer, para tornar aquele ambiente um pouco mais agradável, receptivo para você. Não foi nada estressante, né, filhote? Fora que, né, eu tinha um prêmio no final dessa cirurgia. Saiu um pacotinho lindo. O que a galera fala da dificuldade do parto, gente, não é um terço perto do problema que é a amamentação. A gente precisava conversar mais sobre isso, inclusive, porque é muito doloroso. Eu falava que eu ia amamentar e adotar a bomba, porque eu ia tirar muito leite. Até que o dia de amamentar chegou. Eu acho que isso foi o maior erro. Eu deveria ter levado as meninas do Célula comigo. Porque no hospital você tem aquela troca de turno o tempo inteiro. Cada uma fazia pega de um jeito, tenta a pega invertida, tenta desse jeito. Segura como se fosse uma xicrinha, agora é um sanduíche. Se meu mamilo fosse um relógio, eu me machuquei em todas as horas. No terceiro dia, eu tava praguejando toda vez que ele ia mamar. A gente vê muito isso, assim, muito de hospital. Cada uma fala uma coisa, então as nossas pacientes, elas amam quando a gente passa, porque elas, olha, cada uma falou uma coisa, e aí a gente vai lá, filtra, porque às vezes são as mesmas informações, mas faladas de forma diferente, e no puerpério, que a gente, enfim, tá vivendo um boom de coisas, deixa a nossa cabeça meio bagunçada. Então a gente vai lá e uniformiza essas orientações. O jeito de explicar, o jeito de ensinar a fazer a pega, a tipóia, que é algo que você faz com a fralda para dar um suporte melhor para o seio, para a criança conseguir abraçar, porque é uma boca muito pequenininha, às vezes para um seio muito grande, você precisa ter algum artefato. Então, nossa, elas foram sensacionais. A Aline veio aqui em casa, fez laser. No hospital eu tava fazendo laser, mas eu tava fazendo um laser para cicatrização. Aí, falo com a Aline do Célula, existe um laser para dor. Eu tenho uma baita sensibilidade. Um bebê que tá com fome, você não quer que o bebê perca peso. O laser, ele vai ajudar, a grosso modo, a estimular a cicatrização dessas células. E tem o infravermelho, que a gente vai aplicar em alguns pontos estratégicos da mama para diminuir a sensibilidade e assim diminuir a dor. Nem todo mundo faz um laser com uma técnica adequada. Tem pacientes que fazem, mas falam, não ajudou nada. Mas é que aí tem que ver a frequência que usou, qual laser usou, como foi feito, quais pontos foram feitos. Foi o que possibilitou que a gente tivesse um pouco de sucesso, vamos dizer assim, nesse período em que o peito estava machucado. Agora é isso, sobrei de toda essa história com um pouco de leite, uma criança saudável, graças a Deus. Aí a gente dá um pouco de leite do peito, um pouco de leite da mamadeira e assim a gente vai indo. Estamos indo bem assim. Importante as mães tentarem levar com mais leveza e entender que aquela cartilha quadradinha, a gente não tem como seguir na maternidade. A gente vai desenhando conforme a dinâmica real do dia a dia, entendendo as necessidades de cada família. Eu tô vivendo um sonho. Eu tô amando. É um sonho realizado com um anjinho mesmo, porque ele é um amor de bebê. Então tá sendo muito, muito legal.